Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos aguardar mais um pouquinho para chegar mais gente aqui para essa live, para esse vídeo. E aí a gente já começa a falar sobre inteligência e maturidade emocional, para a gente saber mais ou menos assim algumas orientações de como lidar com esta pandemia de Covid-19. Vamos só aguardar aqui. Boa noite, Jonathan. Convida o pessoal aí, eu não sei como é que funciona mais ou menos, mas convida aí o pessoal, chama aí para a gente atingir bastante pessoas. Vamos só aguardar mais alguns instantes e a gente já começa. Como é bom essa tecnologia, né? Muito bom. Vamos lá, galera, vamos chegando, vamos falar de inteligência e maturidade emocional. Não sei como é que funciona aí, só sei que eu consegui clarear aqui mais um pouco. Tá todo mundo me ouvindo aí? Jonathan, tá conseguindo ouvir legal? Tiago, boa noite, tudo bem? Boa noite para quem tá chegando agora. Tá todo mundo conseguindo me ouvir legal aí? Tia Tânia, boa noite, tudo bem? Benção? Vamos lá, chama o povo aí pra gente começar a falar de um assunto extremamente importante. Minha mãe chegando aí. Beijo. Mãe, te amo. Benção. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me ouvir legal aí? Escreve pra mim, por favor. Se estão conseguindo, tá tudo ok, tá tudo certo. Oi, Dazilde, tudo bem? Maravilha. Isso aí, tá subindo números de pessoas assistindo. Vamos lá, chama todo mundo aí. Não sei se dá para compartilhar. Se der. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Wilson, boa noite. Tá conseguindo ouvir normal? Maravilha. Bom, gente, então vamos começar. Vamos começar aqui a falar desse tema extremamente importante, que é a inteligência e a maturidade emocional no âmbito das nossas vidas e principalmente para passar por essa grande pandemia aí, esse Covid-19 que nosso país está enfrentando e que o mundo inteiro está enfrentando. Né? Isso não começou de agora, tá? Só para a gente introduzir o assunto, eu ministrei uma palestra para os meus alunos e foram assim, tantas descobertas. A primeira delas é que a família Corona, por que Covid? CO, se a gente dividir a palavra, deixa eu ver se eu pego um papel aqui, ó. Se a gente dividir aí a palavra para quem não sabe, o CO, ele significa de corona. Corona é uma família muito grande de vírus, certo? Essa família de vírus, ela já existe desde 1937. Então, CO de corona, VI de vírus e D de doença, certo? Então,
coronavírus doença, ou seja, doença causada pelo vírus do tipo ou da família corona. Isso aí já existe de 1937, então já teve o SARS-CoV, já teve o MERS-CoV, já teve o Alpha e o Beta-CoV, e agora a gente está enfrentando aí o Covid, que foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, lá no território chinês, e que está aí nos amedrontando, deixando a gente aí meio que apavorado, desesperado, e isso é um problema. Por que isso é um problema? Primeiro, que quando eu me desespero, quando eu me desestabilizo, eu consigo desestabilizar uma grande população, uma grande sociedade. Essa sociedade pode ser a nossa família, por exemplo. Ou pode ser o bairro que você mora, pode ser os seus vizinhos, pode ser uma cidade, pode ser um estado, enfim, o país. Certo? Boa noite, Daiane, tudo bem? Compartilha assim, Daiane. Maravilha. Oi, Daiana Ramos. Essa era a Daiane Melo, agora é a Daiana Ramos. Tudo bem, Daiana? Boa noite. Então, gente, o que acontece? Por que esse tema aqui, por que é importante falar de inteligência emocional e a maturidade emocional? Quando que eu tenho a inteligência? É como eu sei lidar com tal situação, certo? É óbvio que está todo mundo com medo? Sim. Só que esse medo não pode ser maior que a nossa própria fé. E quando eu digo fé, eu não estou relacionando esta fé apenas ao lado religioso, que cada um tem a sua crença, cada um tem a tua fé. Eu digo a fé baseada nos meus valores, nos meus princípios, naquilo que eu acredito, naquilo que eu estabeleço como meta para a vida, certo? Então, esse medo ele não pode ser maior, ele tem que ser dosado, porque quando eu tenho um grande medo e eu deixo esse medo tomar conta de mim, eu entro em desespero, e o desespero vai causar aquela reação que eu disse. Qual é a reação que é essa? A desestabilização de um grupo, de uma sociedade, de uma comunidade como um todo. E eu preciso, se todo mundo conseguir ficar em equilíbrio, ótimo. Mas se todo mundo se desesperar no mundo, como é que vai ficar o enfrentamento dessa pandemia? Não vai ter como. Então eu preciso ser o equilíbrio, o centro. Se todo mundo pensar que é o equilíbrio, que é o centro, que é ali a intermediação entre o certo e o errado, evitar as fake news, nós vamos ter um enfrentamento pelo menos mais amenizado, com menos impactos, porque o que a gente tem que pensar a partir de agora, e aí quando tudo isso passar, porque eu tenho fé que vai passar, certo? Quando tudo isso passar, como é que vai ficar o nosso psicológico? Porque se a gente parar para pensar, tem pessoas que já estão com o psicológico afetado. E não é para menos. Né? O que o mundo está enfrentando é muito grave. E se você aí que está assistindo, ou se você conhece alguém que não vê a gravidade desse fato, fala pro vizinho que é grave. Não é uma coisa assim, passageira, não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã e amanhã vai acordar, vai estar tudo normal. Não vai, certo? Ô Thiago, mas você falando assim, você não está apavorando mais? Não, não estou. Por quê? Quando a gente cria essa estabilidade de inteligência e a maturidade, eu me previno. Quando eu me previno, eu previno toda uma sociedade. Então, aqueles hábitos que já deveriam existir, agora eles estão assim mais puxados, estão mais fixados, mas hábitos, por exemplo, de lavar as mãos, sempre existiu esse hábito. Deveria, pelo menos. E agora nós temos que eu preciso me cuidar para eu cuidar de toda uma comunidade. Seja a minha família, seja os vizinhos, seja o local que eu trabalho, certo? Eu preciso me cuidar, me prevenir, para eu prevenir outras pessoas. E se eu tenho essa atitude, eu já estou começando a criar e a ter a inteligência, eu estou sendo inteligente. Certo? O primeiro passo é esse. Então, como nós vamos ou temos que lidar com essa pandemia? Ora, o que seria a maturidade emocional? Eu preciso saber lidar com as minhas emoções. Se você não souber lidar com as suas emoções, quais são as emoções? Primeiro, as negativas. O medo. É a maior emoção que a gente pode ter aí. Certo? Então, o medo, ele é uma emoção negativa que desperta outras emoções também. A compulsividade, a ansiedade,
certo? Todos esses sentimentos aí, o descontrole emocional, o estresse, o nervosismo, o apavoro, o terror. Isso são emoções negativas. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Primeira coisa, tendo conhecimento. Eu preciso conhecer para poder me estabilizar, para eu ser inteligente. Eu preciso conhecer. Conhecer o quê? Conhecer o que é real. Meu amigo, não adianta você ficar, por exemplo, 24 horas do seu dia focado na televisão, vendo as notícias. Porque a televisão, por enquanto, ela vai te trazer notícias boas? Vai. Eu estou falando dos noticiários, ok? Vai te trazer notícias boas? Vai. Só que a quantidade de informações negativas serão muito maiores do que as coisas positivas. Então, se você focar na TV, nos noticiários, 24 horas do seu dia, ainda mais agora, nesse momento que estamos confinados em casa, né, estamos aí na tal da quarentena, você vai surtar. Isso é fato. Certo? Nesse momento que estamos em casa, por exemplo, pelo menos grande parte da população, nós temos que criar a maturidade não só com a gente, mas com os nossos também. Então, a primeira coisa para se ter uma boa maturidade emocional, criar a inteligência, é ser criativo. Certo? Se você não é, ou se não se descobrir uma pessoa criativa, esse é o momento. É o momento de você ser criativo, se reinventar, ser solidário, ter a empatia. O que é o ser solidário? É você ajudar. Como que você pode ajudar? A primeira coisa que você ajuda é evitando compartilhar notícias horríveis. É a primeira coisa que você ajuda. E muitas dessas notícias que a gente recebe pelas redes sociais não é verídico. Boa parte dessas informações não são reais. Certo? Então, a primeira coisa, recebi uma informação, antes de eu compartilhar para alguém, eu preciso checar se aquilo realmente é real. Hoje em dia na internet tem bastante sites, checadores de notícias. Então você procura um lá, joga a notícia, ele já vai auto-reconhecer e vai te dizer, ó, isso aqui não é real. Procura as fontes. Se não achou esse site que checa se é real ou não, procura outras notícias semelhantes àquela que você recebeu. Se aquilo sim for verídico, aí você pode compartilhar. E ver também para quem que você vai compartilhar isso. Porque se você mandar uma notícia ruim para quem não tem inteligência emocional, essa pessoa vai entrar em mais pânico ainda. Ou seja, você não vai estar ajudando em nada. Ao contrário disso, manda notícias coisas boas, notícias positivas. Tenta desfocar um pouquinho do corona, mas sem se descuidar. Se desfocar, descuidar, certo? Porque senão sua inteligência vai por água abaixo. Então foca um pouco, desfoca um pouco da temática coronavírus. Tenta fazer algumas coisas que vão mudar um pouco desse conceito e fazer com que as pessoas se distraiam um pouquinho. Isso é importante, certo? Então, em meio a essa criatividade que você tem, por exemplo, você está com crianças dentro de casa, Jefferson está dizendo que as crianças do prédio onde mora estão brincando despreocupadamente. Ouvi a mãe dizer, as crianças vão ficar trancadas. Jefferson, infelizmente, essa mãe ela tem que ouvir a verdade. E a verdade é essa, as crianças, se ela quer usar o termo trancado, ela pode usar esse termo, mas eu prefiro utilizar o termo prevenidas. As crianças não vão ficar trancadas, pais e mães que estão assistindo não vão ficar trancadas, elas vão ficar prevenidas. Porque quando uma criança brinca lá fora, no prédio, na quadra, no pátio, no parquinho, essa criança, talvez ela não vai entender a gravidade do problema ou a gravidade da situação que estamos enfrentando. Essa criança ela vai encostar corrimão, brinquedos, ela vai tocar em outras crianças, em outras pessoas. Essa criança ela vai se descuidar porque ela é criança. Cabe aos pais, aos adultos, explicar de uma forma sutil o que é que está acontecendo com o mundo. Porque a gente não pode também apavorar essa criança. Nós temos que saber conversar com essa criança. Dizer que tem um vírus que pode ser letal, um vírus que fica nas mãozinhas, que ele pode passar de pessoa para pessoa, e para ele não passar, para a gente não ficar doente, a gente precisa lavar as mãos da forma correta, passar o álcool em gel e ficar em casa. Sabe por que essas crianças estão nas ruas por aí? Ou brincando fora de casa? Porque talvez os pais ou algum adulto que tenha lá não tenha criatividade. Certamente esse adulto, ele não tem uma certa inteligência e uma maturidade emocional.
Porque ele não está cuidando nem da dele e nem dos que mais precisam. Então, vocês estão entendendo a importância da maturidade e da inteligência emocional? É reconhecer a gravidade do problema, mas não focar somente nele. Porque enquanto a gente está isolado dentro de casa, o mundo continua prosseguindo da forma que tem que ser. Certo? Hoje eu fui num centro comercial aqui perto de casa, por necessidade, e eu me deparei com tudo fechado. E isso me fez ter uma ampla reflexão. Para mim foi um choque, quando eu vi que coisas que não iam fechar, por exemplo, está fechado. Então é esse choque de realidade que nós temos que ter, para a gente ver, olha, realmente está grave. Se não tivesse grave a situação, o AMB, por exemplo, não estava sendo transformado em uma espécie de hospital. Pacaembu e outros lugares por aí, a mundo afora, não estariam transformados em leitos. Então, eu prefiro usar o termo que a mãe usa, trancado dentro de casa. Eu prefiro ficar trancado dentro de casa, tendo a liberdade do ir e do vir, mesmo que seja entre cômodos, certo? Porque se eu estiver num leito de hospital, esquece. Nem a liberdade de ir e vir eu vou ter. Isso é ser inteligente. Isso é ser maduro. É ter a noção do que está acontecendo, mas eu não deixar me abalar 100% com essa situação. Certo? Que mais? Ser criativo, não compartilhar as tais fake news. Verifica para onde você vai mandar, porque quando você manda para um grupo de pessoas, vamos supor que esse grupo tenha 10 pessoas. Se cada uma dessas 10 pessoas compartilhar com outro grupo com 10 pessoas, você vai espalhar uma notícia completamente pavorosa e terrorista. Sem checar a informação. Sem ver se é real, se não é. Certo? O mais importante, um inteligente emocional, uma pessoa madura e inteligente, ela sabe, nesse momento de confinamento dentro de casa, ela sabe se organizar. Como é que ela vai se organizar? Mesmo sozinho. Certo? Para quem mora sozinho, para quem tem criança, para quem mora em dois, você tem que se organizar. Como? Você não pode ficar, por exemplo, o dia inteiro deitado assistindo ou mexendo no celular, não. Porque senão, a gente não pode esquecer que a doença que está aí atacando a população atualmente é o Covid-19. Só que a gente não pode esquecer que existem tantas outras doenças que não estão deixando de existir por causa desse vírus. Elas continuam existindo, certo? E aí, se você não se cuida, se você não organiza o seu dia a dia dentro de casa, você vai ter um outro problema. Te mostra novamente sobre as siglas. Já mostro já, Daiane. Cauane tem sofrido bastante com a ansiedade. Já vou falar sobre ansiedade, Cauane, que estamos passando, evitando o máximo celular e TV. Talvez essa não seja a melhor solução, tá, Cauane? Evitar o máximo a TV, por exemplo, talvez não seja a melhor solução, mas já volto nesse tópico aí. Então, voltando a falar aqui sobre o organizar o dia a dia. Você que tem criança, por exemplo, seja criativo. Você, por exemplo, volta no tempo atrás lá quando a gente tinha problemas com comida, a gente tinha problemas com energia elétrica, não tinha energia em casa, não tinha água. A gente soube sobreviver sobre tudo isso daí. Então inventa mímica, inventa jogos. Que tipo de jogos? Vou dar algumas dicas aqui para vocês. Por exemplo, ter que criar jogos que ocupam a mente dessa criança, dessas pessoas, fazem essas pessoas refletir e se desligar do que está acontecendo atualmente. Certo? Então, por exemplo, o stop na folha, algumas pessoas chamam de a dedonha. Isso é perfeito, porque você vai ter lá várias rodadas, o tempo vai passar, que é uma beleza, certo? Quando você se deu conta, o dia já virou noite, já é a hora de dormir, beleza? Isso é legal. Tem aquele jogo lá, Corrida Maluca, ou Banco Imobiliário, você pode criar isso aí, num papel mesmo. Você pega lá um papel, certo? Uma cartolina, não tem um papel cartolina, não tem um papel grande. Pega vários pedaços de folhas aqui, ó, junta 4, você fez aí um papel grande. Aí você faz lá os círculos, você mesmo pode fazer isso. Você criança, você adulto, você jovem, você faz lá as curvas, faz um dado de papel se não tiver o dado, ou pega vários papelzinhos para sortear números de 1 a 5, de 1 a 4. Então tá aí, ó.
a corrida maluca. Na primeira casa você coloca aqui, parabéns, iniciou o jogo, avance 2 casas. Aqui você coloca um problema, volte uma casa, a ponte quebrou, volta não sei quanto, compra tal coisa, vale não sei o que. Faz um dinheirinho de papel aí mesmo, entendeu? Um dinheirinho de papel como é que fala? Dizer que é o dinheiro de verdade. Ou enfim, isso é criatividade. Certo? Você tem aí 4 jogadores aqui, brinca só com 3, deixa um de próximo. Porque esse um de próximo vai demorar, ele vai ficar ansioso para jogar, e aí quem ficar de próximo também vai querer jogar mais ainda. É uma outra possibilidade. Certo? Nunca os jogos de tabuleiro foram tão importantes quanto agora. Dama, xadrez, aquele jogo de varetas que você pode criar na sua casa, jogo de varetas, jogo de adivinhação. Então, com um papel simples, você pode criar figuras ou letras e ir levantando. Que letra que está aqui? Aí embaralhe essa. Então, são maneiras da gente lidar com esses problemas. Pessoas inteligentes fazem isso. Pessoas maduras emocionalmente fazem isso. Certo? Só para responder aqui a Daiane Mello, o Covid-19, por que se chama Covid? CO, de corona, que é uma grande família de vírus que já existe desde 1997, VI de vírus e D de doença. E por que 19? 19 porque ele foi descoberto em 31 de dezembro de 2019. Então, doença causada por vírus do tipo corona. Certo? Então tá respondido aí. Ô Cauane, por que eu disse para você que talvez evitar a televisão não seja a melhor solução? É óbvio que nós temos que diminuir, com certeza, essa visita aos noticiários. Isso nós temos que diminuir. Você tem que dosar isso daí. Certo? Então você vai ver, por exemplo, notícias de manhã por um determinado tempo. Certo? Se o noticiário tem 3 horas, não fique 3 horas ouvindo o noticiário. A não ser que você queira, você tenha uma estabilidade para isso, fique. Agora, se você sofre da ansiedade, se você acha que o mundo vai acabar, tipo amanhã, esquece. Assiste meia hora para saber as principais notícias. Acesse lá um site bom para saber as principais notícias. Certo? Lá de noitinha você volta a assistir o noticiário para saber como é que está a situação. Entendeu? É diferente quando você está assistindo ou o dia inteiro compartilhando coisas que não tem nada a ver. Certo? Então, isso é ter maturidade. Entendeu? É você saber dosar o que você vai assistir, o que você vai ver. Pais e mães, recomendo que vocês não deixem nesse momento as crianças, por exemplo, assistirem a filmes de ficção científica do tipo contaminação. Para. Entendeu? A criança talvez não vai ter a maturidade de saber separar o que é a ficção científica e o mundo real. Tá quase igual. Se você assistir aquele filme lá, contaminação, vírus imortal, que talvez até mesmo nós adultos não vai saber diferenciar o real da ficção científica. E aí você vai surtar. Você vai ficar muito louco. E essa não é a intenção. Fique bem quando passar toda essa poeira, essa nuvem aí. Essa é a intenção. Eu só vou conseguir ficar bem se eu tiver inteligência e maturidade emocional. Como é que eu estou lidando, como é que eu vou lidar com todo esse processo de pandemia? Certo? Então esse é um bom momento para você assistir uma comédia. Por que a comédia? Porque você vai rir. Você vai se desligar por momentos do que está acontecendo lá fora. Esse é um bom momento para você ler um bom livro. Porque quando você lê um bom livro, você entra naquela história, você se acha lá o super-herói, você se acha o próprio autor, e você começa a fantasiar coisas diferentes. Ora, por momentos você vai sair da realidade para ir para os sonhos. Isso é importante, porque a gente não pode perder a esperança. Se todo mundo perder a esperança, acabou. Certo? Vamos procurar se entreter, certo essa palavra? Entreter, acho que tá certo. Se relacionar melhor. Ora, mesmo distante, eu posso, por exemplo, conversar com as pessoas. Certo? Ocupa seu tempo, pega lá o WhatsApp, por exemplo, ele cabe 4 pessoas numa videochamada. Chama lá 4 amigos, aleatório, ou seleciona alguns,
Vamos conversar sobre tal coisa? E começa ali um bate-papo, como se estivesse no presencial, certo? Você vai cuidar da sua ansiedade disso daí. E não fique focado no o assunto do vídeo, coronavírus. Muda o assunto. Fala de uma coisa que já aconteceu, fala de uma coisa que vai acontecer, no caso do social, por exemplo, uma formatura, por exemplo, o trabalho, certo? Fala de coisas que vai te enaltecer e que vai fazer com que você, por momentos, viaje e esqueça o que está acontecendo na realidade. Certo? Jaqueline, beijo, tudo bem? Érica, boa noite. Tiago, importante também estar pensando nas doenças psicológicas desenvolvidas a partir desse cenário de muita pressão que estamos vivendo. Sem dúvidas, sem dúvida, o Jaque. E para a gente não sofrer com essas tais doenças psicológicas, eu preciso usar da minha criatividade. Eu preciso trabalhar as minhas emoções. Eu não posso deixar que o medo seja maior que a minha fé. Ah, mas eu sou uma pessoa que não tenho fé. Encontre em qualquer lugar. Se você falar para mim que acredita que a pedra move montanhas, perfeito. Você está de parabéns. Pelo menos você está crendo em alguma coisa e que aquilo vai modificar o cenário atual. Certo? Se você não crê em nada, comece a crer em alguma coisa. Creia que isso vai passar, que isso vai acabar. Já é um sinônimo de fé. Por nada, Daiane. Isso mesmo, o Jefferson está falando aqui, ó, tem o Uno, tem as cartas, o próprio dominó. E se você não tem isso daí, não vai sair para comprar, gente. Certo? Use a criatividade, forma um dominó de papel, cartas, mímica. Deu uma pausa aqui, mas eu consegui voltar aqui. A minha mãe está falando o seguinte, dá para brincar também de telefone sem fio. Tem uma grande distração. Sim, telefone sem fio. Resgata aquelas brincadeiras de criança que a gente brincava, aquelas mímicas que fazia na parede, e o que é isso? Adivinhe, pequenos teatros, música, ouçam músicas. A música ela calma, dependendo do que você escuta, claro, certo? A empatia, gente. Primeira coisa, a gente tem que desenvolver também a empatia. Porque as pessoas reclamam, nossa, mas eu vou ficar dentro de casa de novo, dentro de casa. Pense que nós não somos igual a... Acho que é a Rainha Elizabeth, se eu não me engano, que o bicho pegou, ela correu pro castelo de inverno dela, lá na Inglaterra. Olha que chique. Se nós pudéssemos ser assim, mas não. Nós estamos aqui, cada um nas suas casas, certo? E todos nós estamos vivendo a atualidade. Nós estamos vivendo em meio ou no meio deste cenário, certo? Então para de reclamar, agradeça, porque você tem uma casa. E as pessoas que moram na rua, por exemplo? Que a casa, elas fazem da casa delas o teto de um viaduto, ou a parte de um viaduto. A barraquinha, a lona, o plástico que eles colocam por cima, eles estão, entre aspas, felizes por ter alguma coisa que as protege. Enquanto isso você está reclamando. Porque, mais uma vez, do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala, olha a liberdade que você tem. Não pense que numa maca de hospital você vai ter essa liberdade de ir e vir. Você não vai ter. Então agradeça, seja criativo, mude, certo? Isso se chama empatia. Você que tem idosos em casa, ou idosos no prédio, ou idosos na família, evitem que eles saiam, porque todos nós somos o grupo, todos nós formamos o grupo de risco. Isso é fato. Não é fake, é fato. Todos nós estamos no grupo de risco. Certo? Só que essas pessoas idosas, pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, eles estão mais no topo desse grupo de risco. Então, se você pode ir até o mercado com toda aquela precaução de quando ir, lavar as mãos, se estiver lá e tiver possibilidade de lavar as mãos e quando voltar também, álcool em gel na impossibilidade de lavar as mãos, nós vamos nos proteger e proteger quem fica dentro de casa e quem precisa de nós. Certo? Então, ser solidário é ótimo para criar-se a inteligência e ser maduro. Certo? Adotar de fato a empatia. A empatia, isso tanto nos ajuda, certo? Se colocar no lugar do outro,
Esse é o momento de se colocar no lugar do próximo, certo? De despertar o ato solidário. E solidariedade não é só você se oferecer para ir ao mercado, como eu acabei de dizer, não. Você chamar alguém para conversar, por exemplo, já é um ato solidário. Você está se distraindo e distraindo outro alguém, certo? Não é momento de compartilhar aquelas mensagens de bom dia coletiva que você manda para todo mundo, sem emoção nenhuma. Não é momento disso. É momento de você chamar a pessoa e escrever ou mandar um áudio. A pessoa precisa ouvir a tua voz. A pessoa precisa saber que é você que está escrevendo. Não é algo compartilhado. Não é algo que vai para o mundo todo. Isso faz, pode ter certeza, isso faz total diferença. Certo? É momento de você pegar o seu grupo religioso, seu grupo de amigos, ou você mesmo individual, dentro de cada um nas suas crenças, e fazer a sua prece, a sua reza, o seu pedido. Certo? E esse pedido, essa oração, não é aquela corrente energética que o pessoal faz no WhatsApp. Então manda lá um Pai Nosso, Maria, compartilha aí todo mundo que a gente vai orar junto. Mentira. Enquanto você está compartilhando, fazendo outras coisas, você não está focado no seu pedido, na sua oração. A sua fé ali, ela está dividida. Certo? Por exemplo, imagine eu compartilhando aqui agora algo. Travou de novo. Imagine eu compartilhando algo, uma corrente, e falando com vocês. Peraí que eu vou compartilhar aqui que chegou uma oração. Quer dizer, não tô tomando a minha fé para o que eu estou fazendo realmente. Certo? Enfim, leia bons livros, ouçam músicas, sejam criativos, criem jogos, criem brincadeiras, despertem a empatia, a solidariedade, se livra da ansiedade. Se você está muito ansioso, é porque não tem tanta coisa para fazer. Acha uma coisa para fazer diferente daquilo que está te atormentando. E aí você vai deixar de ser ansioso. Certo? Cuidado com a alimentação, faça exercícios físicos, mesmo dentro de casa. Não fique sedentário. Cuidado com a alimentação, porque se você é ansioso, você vai comer demais. Se você comer muita fritura, vai te dar problema. Se você comer muito açúcar, vai te dar problema. Se você não comer nada, vai te dar problema. E aí não vai ser coronavírus que vai te curar. Lembre-se, nós temos fé que isso vai passar. Coronavírus vai embora. E depois a sua saúde? A sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde psicológica, para onde que vai? Certo? Pessoas inteligentes, pessoas maduras, pensam nisso. Peraí, mas e depois? E o agora? Vamos viver o agora. Não fique ansioso para saber como é que vai ficar amanhã. Porque se quando chegar amanhã, aí vamos supor que amanhã chegou, deu tudo certo, você no dia de hoje ficou aí todo descontrolado, né? Não teve emoção, não trabalhou as emoções, não viveu o que tinha para viver. Aí você pergunta para alguém, aí, o que você fez ontem? Aí a pessoa te responde, eu brinquei, me diverti, falei com meus filhos, tal. E você, o que você fez? Nada, eu só fiquei pensando no que podia acontecer. Então viva. Transforma esse medo, esse pânico em coisas positivas. Certo? A pessoa, quando vai ao mercado, à farmácia e estoca produtos, ela não tá sendo solidária. Ela não está trabalhando a empatia. Ela está. Isso é um problema. Certo? Por exemplo, comerciantes que vão aí, a gente vê na televisão, nos noticiários, que vão em grandes centros comerciais, compram caixas e mais caixas de álcool gel, por exemplo, para poder revender ao grau do egoísmo da pessoa. Certo? Só que ela se esquece que a pessoa que vai lá comprar aquele produto está desprotegida, porque não sobrou para ela no mercado para se proteger. E aí ela chega lá no estabelecimento e não estou desejando mal, mas de repente libera lá o vírus dentro desse estabelecimento comercial. Aí eu te faço uma pergunta: adiantou comprar caixas e mais caixas de álcool gel? Não adiantou nada. Então compre o necessário, certo? Compre aquilo que vai se ser útil. Porque se isso acabar amanhã, o que as pessoas vão fazer com, sei lá, 10 quilos de arroz que compraram? Não sei quantos fardos de papel higiênico que compraram. Estão entendendo? Então a gente tem que viver um dia de cada vez. Compre o necessário para te satisfazer e satisfazer a tua família. Certo?
Agora, se amanhã ou depois não vai ter abastecimento, aí é uma outra história. A gente vai ter que criar aí outras estratégias, outras medidas. Agora, o que não pode acontecer é eu pensar em mim, único e exclusivo, e deixar uma outra parte da população aí à deriva. Eu não estou ajudando, eu estou piorando a situação do próximo. E, consequentemente, a minha também. Porque quem tem inteligência e quem é maduro, a consciência pesa. Certo? Então eu espero que com esse vídeo eu possa ter passado aí alguma coisa útil para vocês, alguma coisa positiva. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que compartilhar boas emoções, trabalhar as emoções, compartilhar positividades, compartilhar ideias para a gente sobreviver nesse tédio chamado quarentena. É um tédio para vocês, é um tédio para mim, mas é um tédio necessário. Certo? É algo necessário. Cada vez que eu me limito a sair da porta para fora, eu estou me protegendo e protegendo toda a minha comunidade, toda a minha população. Certo? Sejamos então inteligentes e maduros emocionalmente. Trabalhe as suas emoções. Agora é momento de você colocar em prática os seus valores físicos e morais. Esse é o momento de você provar o quão humano nós somos. Beleza? Eu espero ter aí sanado as dúvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. O noticiário só fala sobre corona. Realmente, Jefferson. Aonde você liga tá falando. E não se esqueçam de uma coisa, galera. A mídia, a televisão, eles são extremistas. Certo? Eles aumentam muita coisa e inibem outras coisas. Por quê? Pode escrever o que eu estou te falando agora. Quando passar esse negócio de coronavírus, certo? Você vai ver lá. Vou dar um exemplo, não sei se vai ser, mas vou dar um exemplo. Rede Globo ganhou o prêmio máximo porque fez a cobertura completa do coronavírus no ano de 2020. Vê se a Globo está preocupada com você que ficou doente psicologicamente porque focou no noticiário dela. Ela não está nem aí para você. Rede Record ganha o prêmio máximo por ter vivenciado. A Rede Record não está nem aí para você, meu irmão. Entendeu? Eles estão ligando para a audiência que eles estão tendo. É claro, não estou descartando, gente. Não estou falando que é mal, que é ruim assistir. Não, é bom. Para você a gente ficar aí atentos ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. É bom. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente tem que dosar e saber o que é que nós vamos assistir, como que nós vamos assistir e o melhor, se eu estou bem para assistir tal coisa. Porque não adianta você estar apavorado e ler uma notícia que a Itália, lá, mais de 3 mil mortos. Isso vai te ajudar como? Isso vai te salvar de alguma forma? Isso vai te deixar mais equilibrado? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Certo? Então, vejam coisas positivas. Vamos tentar ver isso, pelo menos em alguns momentos do nosso dia, de uma outra forma. Não vou dizer de uma forma positiva, porque nessa pandemia... talvez a única positividade que tenha é estarmos bem próximos, né? Mais humanos. Agora, no mundo afora, é muita tristeza. Certo? Daiane, foi ótimo, faça sempre. Me lembro até hoje das suas aulas. Quando tinha aula vaga, corria para a sala, ver suas aulas para aprender. Obrigado, Daiane, valeu. E assim, agora que eu estou dando aula de projeto de vida, então isso está me ajudando muito. Está me ajudando bastante a entender certas coisas que antes eu dava tipo a mínima. Né? É um outro lado da nossa realidade, do nosso dia a dia, que é importante. E uma dessas que eu aprendi ministrando aulas e aprendi com os meus alunos foi sobre a inteligência e a maturidade emocional, que é o nosso assunto de agora. O que eu tentei passar para vocês e eu espero ter transmitido que nesse momento nós temos que ser inteligentes. E ser inteligente requer criatividade. Requer me cobrar como é que eu estou lidando com esta situação. Quais são as minhas emoções? Eu preciso conhecer as minhas emoções. A partir do momento que eu conheço as minhas emoções, eu preciso começar, se forem emoções negativas, eu começo a pensar em como podar algumas, cortar, limitar o medo, o terror, o pânico e outras coisas negativas. E eu abro um leque de espaço para coisas positivas, para as emoções positivas.
o amor, a compaixão, a solidariedade, a empatia, a união, a humanidade, certo? São esses valores, são essas emoções, a complexidade, a amizade que nós precisamos valorizar e ampliar cada vez mais nesse momento de pandemia do coronavírus, certo? E lembre-se, não quero aqui aterrorizar, mas acabar o Covid-19 vai surgir uma outra coisa, que pode ser menos agressivo ou igual ou mais agressivo que o coronavírus. Isso já aconteceu em outros lugares há muito tempo atrás. Olha os países aí que a gente vê na TV que sofrem com terremotos, com tsunami, com vulcões, ou a bomba lá, o reator nuclear que explodiu, acho que foi em Chernobyl. As pessoas, a todo tempo acontecem coisas tão graves quanto o que está acontecendo agora. Certo? É que isso está nos atingindo assim, em cheio. E outra, ninguém se preparou, não tem como se preparar para uma catástrofe como essa. Mas nós temos que nos cuidar. E eu espero, de verdade, que quando tudo isso passar, eu, você, vocês todos e nós todos estejamos bem. Muito bem. Tá legal? Sejam inteligentes. Cuidem das suas emoções. Cuidem de você. Você cuidando de si próprio, com certeza, você vai estar cuidando de todo o grupo que vive ao seu redor. Na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, enfim, num país inteiro. Tá legal? Grande beijo para todos, grande abraço. E aí, né, numa próxima oportunidade, a gente se encontra aqui para falar de outros assuntos. Ao decorrer da semana, eu vou ver se eu faço mais um vídeo falando de alguma coisa aí, para nós nos entretermos também, né? Porque chegou o pico de 35 pessoas aqui. Você ter 35 pessoas para conversar, para desfocar um pouquinho, é bacana, é plausível. Soraya Santos dizendo que foi muito bom, tudo isso que você falou, tudo isso vai passar, se Deus quiser. E eu creio, certo? Não é momento agora, gente, só para voltar um pouquinho, eu vejo as pessoas na internet, por exemplo, discutindo política. Não é esse momento agora, cara. De falar que o Lula, que a Dilma, que o Michel Temer, que o Fernando Henrique Cardoso fez, deixou de fazer. Isso não vai ajudar em nada agora. Não vai ajudar. Entendeu? Você só vai criar outro tipo de emoções negativas. A raiva, a ira, a discórdia. Sabe? Isso não é ser inteligente. Se você presenciar uma discussão dessa, pula fora. Isso não vai te trazer positividades, não. Entendeu? Isso não vai fazer de você mais ou menos inteligente. Isso vai te aborrecer. Isso vai te fazer mal. Certo? Então não é momento agora de discutir esse tipo de coisa. É momento agora de todo mundo se unir contra um vilão. E esse vilão se chama coronavírus. Grande abraço, beijo, fica com Deus, tchau, tchau.